Olá, gente. Eu estou aqui hoje com Télio Nobre Leite, recém-possado reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Seja bem-vindo ao Trilha do Nordeste, Télio. Muito obrigado, Vanessa. Estamos sempre à disposição para falar sobre nossa universidade, né, que está aqui no interior do nosso querido Nordeste. No início do mês de abril, você finalmente foi nomeado reitor da Univasf depois de uma ação judicial que iniciou lá em 2019, após o impedimento que a comunidade acadêmica pudesse indicar o seu representante, né? Conta para a gente como foi esse processo, né, que começou há 3 anos, mas que só teve um desfecho agora. A eleição de um reitor de universidade federal, ela tem uma legislação específica, ela remonta ao ano de 1968, né, ainda no auge da ditadura militar, e que teve algumas modificações, mas ela permanece de forma um tanto quanto complexo o processo. São 3 momentos. O primeiro momento é quando a gente escuta a comunidade, e a gente fez aqui uma eleição em novembro de 2019 paritária, onde tanto os estudantes como os professores e os funcionários eles tiveram o mesmo peso na nossa votação. Depois dessa eleição, onde a gente teve cerca de 57% dos votos da nossa comunidade, vencendo o pleito em primeiro turno, a gente tem uma eleição no colegiado máximo, que pela legislação é o órgão formal que elabora uma lista de 3 nomes, do primeiro ao terceiro mais votado. E nessa novo processo eleitoral, o meu nome foi colocado como primeiro lugar dessa lista, né? Entretanto, antes dessa lista ser encaminhada à presidência da República, um dos candidatos derrotados no nosso processo eleitoral questionou a forma como essa lista tríplice foi elaborada. Resultado é que o processo judicial só foi desenrolado agora no início desse ano, e para nossa, digamos assim, sorte, né, não houve questionamento à minha presença como o primeiro dessa lista, e o processo finalmente subiu para a presidência da República, depois das análises lá que são feitas em Brasília. O presidente Lula, ele honrando o compromisso que já tinha assumido de que ele iria nomear o primeiro da lista, o meu nome foi nomeado agora dia 5, uma portaria dia 5 de abril, e que é uma mudança, né, de rumos em relação ao governo passado, que cerca de 1/3 das nomeações ele nomeou o segundo ou o terceiro da lista, ou até mesmo alguém que não estava na lista, como foi o caso da Univasf, para exercer uma gestão pro tempore. A Univasf, ela tem um modelo de multicampia muito diferente, né? Já que ela está presente nos estados da Bahia, de Pernambuco e também o Piauí. Como abranger as particularidades de cada estado e ainda assim conseguir construir uma gestão integrada? Bom, esse é um desafio diário, um desafio até de nossa identidade como instituição, né? Construir essa identidade. A gente estava acostumado a uma universidade muito localizada numa determinada cidade, ou no máximo ao longo de um determinado estado, mas a Universidade Federal do Vale do São Francisco ela surgiu com essa vocação de ser a primeira universidade regional do país, e ela tem a sua sede aqui em Petrolina, Pernambuco, no interior do Nordeste, mas hoje em dia com campus em Juazeiro, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso na Bahia, Salgueiro também em Pernambuco e São Raimundo Nonato no Piauí. Gera complexidades do ponto de vista administrativo, gerencial, para lidar com diferentes situações, né? Em relação, por exemplo, nos nossos contratos terceirizados, a gente tem que ter digamos assim, uma convenção coletiva para usar de base em cada estado, gera complexidades também na relação com as concessionárias dos serviços de água e de energia e tudo mais. Entretanto, ela traz uma riqueza de composição à nossa estrutura administrativa, né, e dá à universidade uma posição muito estratégica e privilegiada no interior do Nordeste, podendo atuar nesses 3 estados da federação, inclusive com a presença nossa em Salgueiro, a gente fica muito próximo também do Ceará, da Paraíba. Com a nossa presença em Paulo Afonso, a gente fica também muito próximo de Sergipe, de Alagoas. Então, eu considero, Vanessa, assim, um privilégio poder estar na universidade com essa característica, não só da multicampia,
como também essa característica regional está em 3 estados da nossa federação. Por mais desafiador que seja, eu acho que o que a gente ganha em riqueza, em diversidade, ela compensa enormemente, e a nossa atuação, de fato, ela fica muito fortalecida com essa presença. Apesar de todas essas particularidades, o desmonte que a Univasf sofreu nos últimos anos é semelhante ao de outras universidades federais, que inclusive chegaram à beira da suspensão das aulas, né, por falta de recursos inúmeras vezes. Qual é o cenário da Universidade Federal do Vale do São Francisco hoje? É um cenário muito crítico, Vanessa. Nós tivemos anos muito difíceis. Com relação ao período da pandemia, como nós passamos praticamente 2 anos em atividade remota, isso deu uma camuflada, né, por conta que as despesas se reduziram drasticamente. Entretanto, com a contínua defasagem do nosso orçamento para custeio e manutenção da universidade, e com a volta às atividades presenciais a partir do ano de 2022, ficou muito crítico. Inclusive, estou conversando agora com o reitor que está saindo, o professor Julianelli, que é o reitor pro tempore, e ele me falou que está pagando esse mês agora de abril faturas de dezembro do ano passado. Uma situação muito precária. E foi assumido um compromisso com essa nova gestão do Ministério da Educação, com o governo federal, né, de recompor o nosso orçamento. Então, nós encontramos esse ano aqui os restaurantes universitários todos fechados, sem nenhum contrato, sem contrato de telefonia, alguns contratos de manutenção que são estratégicos, porque nossa região é uma região de temperatura elevada, aqui no interior do Nordeste. Então, a gente, por exemplo, eu estava dando aula essa semana numa sala que o ar-condicionado estava quebrado, 2 horas da tarde, né? A gente estava com uma série de contratos emergenciais, a pleno de vencer, a gente podia ficar sem alguns serviços essenciais. Então, a situação bastante dramática, mas a gente está conseguindo colocar agora a casa em ordem e com a perspectiva de recompor esse nosso orçamento, não só de custeio, mas com possibilidade de novos investimentos. Afinal de contas, nossos prédios já estão antigos, uma série de equipamentos já tem mais de uma década, e a gente precisa reestruturar todas essa infraestrutura, né? Então, a situação é dramática, uma das mais dramáticas das universidades federais. A situação pelo Brasil também não é diferente em outras instituições. E, somada a isso, Vanessa, há um clima onde a comunidade, nem o dirigente máximo da universidade, a comunidade teve respeitada, a universidade foi tratada assim como adversária, né, nos últimos 4 anos, adversária do país pelo governo que encerrou. Então, isso traz uma série de situações, inclusive do campo não material, do campo da qualidade de vida do trabalho. Então, hoje a gente tem um ambiente de trabalho de muito adoecimento, e que a gente precisa recuperar também esse aspecto. Para ir encerrando, né, a nossa entrevista, essa é a última pergunta. Nessa semana, o Brasil completou 100 dias, né, do governo Lula, e um dos eventos que marcou, né, a nova gestão até aqui foi esse evento com os reitores, né, das universidades federais. Para você que já tem uma trajetória de gestão universitária em governos progressistas, o que é que se pode esperar do governo Lula em relação à educação superior nos próximos 4 anos? A gente percebe claramente pelos discursos, não só pela prática, mas como pela história do presidente Lula, do conjunto de partidos que apoiam esse governo, um compromisso, uma valorização muito grande com as universidades federais, né? Especialmente, estou falando aqui, mas não só as universidades, como também os institutos federais. Então, a gente espera que a gente consiga retomar o nosso patamar de orçamento, não só de custeio, isso é essencial, mas a gente quer retomar o patamar também de investimentos, isso é um compromisso do governo, de retomada dos investimentos públicos. A gente sabe que a área da educação será privilegiada de poder retomar obras que estão paralisadas, paradas, ou que precisam se iniciar para poder a gente dar conta de todo um processo de expansão da educação pública superior que ocorreu nas últimas décadas. E a gente espera, tão logo as condições sejam
dê essa oportunidade, que a gente possa retomar um novo debate sobre a expansão da graduação, né? E dos investimentos em ciência e tecnologia. A gente já tem algumas notícias que são bastante animadoras, como os reajustes de bolsas, retomadas de orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia também. Então, a gente espera, de fato, estar podendo, aqui no interior do Nordeste, aqui na nossa região encravada com a Caatinga, retomar uma série de pesquisas, alavancar uma série de pesquisas, porque o homem e a mulher sertaneja, ela precisa de um serviço prestado de excelência, né? A gente tem que ter esse compromisso de ofertar cursos de graduação, de pós-graduação de excelência. Então é isso, a gente está muito animado, não só com a questão do Ministério da Educação, mas também com outros ministérios que são bastante afinados assim com a missão institucional da Universidade Federal do Vale do São Francisco, para que a gente possa, de fato, colocar a nossa universidade no patamar de excelência que ela merece e que a gente tem tanto trabalhado nesses últimos 19 anos. Télio, a gente agradece a tua participação Obrigado, aqui no Trilhas e até a próxima. Sempre à sua disposição.